Ah, então, boa noite. Essa é a apresentação do simulador MIC 1, feito para o grupo 9, acredito eu. Grupo 9, Felipe Coutinho. E aqui eu vou tentar apresentar levemente como o simulador funciona. Então, o simulador é feito... a interface gráfica do simulador é feita dentro do próprio navegador, então você tem meio que um sistema servidor-cliente, onde eu vou ficar fazendo requisições para um servidor que está rodando em outra aba, a partir dessa interface gráfica no navegador. Então, aqui eu tenho uma text box para colocar o programa em macro instruções, e a ideia é que quando eu dou um assemble, o programa não está rodando no caso, mas o programa é feito em Go, mas isso eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas beleza. Quando eu dou um assemble, o programa faz uma requisição lá para o servidor e carrega todas as instruções e começa a funcionar. Então, como eu estava explicando aqui, eu tenho uma caixa de texto, onde eu vou escrever o programa. Aqui eu tenho o binário do programa em si, das instruções que foram carregadas. Aqui eu tenho meio que uma definição, uma representação de como que a memória ficou a partir daquele estado. Aqui eu tenho o estado dos componentes do processador. Então, o PC, o IR, o acumulador, o stack pointer. Aqui é o estado de cada um deles e aqui eu tenho a pilha. Então, beleza. Então, de maneira muito básica, o simulador ele funciona meio que ou eu posso rodar tudo de uma vez, ou eu posso rodar passo a passo, cada uma dessas instruções passando por cada uma dessas, do que elas fazem. Então, nesse caso daqui, o que eu estou fazendo é carregar o acumulador com o número 7, né? E aí eu passo ele para a memória, carrego o acumulador com o número 5, passo ele para a memória também, e aí eu somo os dois. E aí, se eu for fazendo isso passo a passo, eu consigo ir vendo aqui no estado acredito que se eu aumentar um pouco assim fique melhor. Eu consigo ir vendo no estado dos componentes da memória por aonde que ele está passando, né? Então, eu passei um dos passos, então agora eu estou na segunda instrução, né? Então, o estado que ele é mostrado aqui é o da instrução que acabou de passar. Então, o PC estava em 1, a instrução era essa instrução daqui, o acumulador foi para 7, né? Porque a gente carregou 7 na memória, carregou 7 no acumulador. O MR não muda, o MDR é o da instrução que a gente acabou de pegar. E aí, conforme eu vou passando passo a passo, esse estado da memória vai mudando, né? Conforme cada instrução vai sendo carregada. No caso dessa instrução daqui, se a gente rodar ela até o final, no final o acumulador fica com o resultado 12, que é o que a gente está fazendo aqui na soma, e junto com o resultado aqui em memória, que é onde eu estou guardando. Então, no final eu estou guardando o resultado da soma, né, nesse result, e o result fica no espaço 9 da memória. Então aqui eu tenho um 12. De forma bem básica, o simulador funciona dessa forma. Eu posso parar ele, eu tenho alguns outros... Como é que eu posso dizer? Alguns outros exemplos de programas aqui. E aí eu posso dar um assemble, carregar ele em memória também. Ou rodar passo a passo. E aí, no caso desse daqui, eu tenho um exemplo onde eu estou usando o stack também. Mas posso rodar passo a passo e tudo funciona como deveria funcionar. Então, da parte de interface do navegador, da parte de interface do simulador, ele funciona mais ou menos dessa forma. E o código em si,
O código, o servidor é feito em Go, a partir da interface gráfica, simplesmente um HTML qualquer, um HTML bem básico, com JavaScript qualquer, que faz a requisição para o servidor. Então, para cada botão ele vai ter uma requisição diferente, mas de certa forma o loop funciona de maneira bem básica. Basicamente com assemble e com step. São os dois, como é que eu posso dizer? Os dois botões principais, né, do que funciona aqui. O assemble para criar o conjunto de instruções que está sendo carregado e o step para o passar passo a passo. Reset, run e stop são só comandos intermediários. Então, basicamente são esses dois que eu vou explicar brevemente. Então, não sei até que ponto o pessoal está familiarizado com Go, mas tentar explicar de uma forma mais simples. Então, beleza. Então, quando eu chego um post desse assemble, ele passa para essa função daqui do servidor, e essa função daqui ela simplesmente faz um assemble. Então, ela passa o programa que eu estou passando aqui na caixa de texto, e esse programa ele vai ser splitado entre todas as linhas dele, e aí eu vou iterar em um loop em cada um desses statements que eu cortei, né? Em um switch case. Esse switch case ele tem um lookup para uma tabela da ISA. Então, essa ISA, então ele basicamente vai dar uma olhada nessa tabela daqui, né? E procurar o mnemônico equivalente dessa instrução. E aí, voltando aqui para cada um desses statements, ele faz esse lookup, e aí ele faz um encode dessa instrução, e passa essa instrução para uma lista de todas as instruções, que é o que vai ser carregado aqui em binário. Então, aí eu vou ter as diferentes coisas que eu fiz a partir desse encode, né, daquela operação. Então, o endereço, a linha, mnemônico, operação, instrução, todas as coisas que estavam representadas dentro daquela instrução, né. Beleza, então ele faz cada um desses statements, faz cada um dessas operações de lookup e encode para cada um dos statements e volta para cá, que foi onde essa função foi chamada. Beleza. Então o simulador ele cria a partir da tabela de lookup, a partir do retorno dessa função. Eu agora tenho um programa, né? E aí eu vou criar um simulador a partir desse programa, crio uma snapshot desse programa e retorno lá para a requisição, lá para o front-end. Em grande parte, por vários momentos do programa, ele utiliza essa ideia de snapshot, né, que é o que eu estou retornando para o front-end, meio que com uma visão daquele ponto no tempo de como que o simulador e como a CPU estava naquele momento. Então, beleza. Essa daqui é a função de assemble, então essa é meio que a função inicial para carregar o programa em memória. E aí, a partir disso, se a gente voltar para cá para o servidor, a partir do momento que eu tenho o assemble, a próxima coisa que eu vou fazer é geralmente passar um step, né? Então eu tenho essa opção de step, e ela é basicamente o que roda tudo ali dentro. Então, beleza. Então, na função de step, o que ela faz? Ela basicamente faz um step na CPU e volta um snapshot. Essa é meio que a ideia do servidor. Mas o que ela faz dentro da CPU? Dentro da CPU, eu faço algumas verificações aqui, mais de Go do que de qualquer outra coisa, mas a ideia é que eu atualizo os registradores e os componentes do processador a partir da instrução que está carregada naquele momento. Então, eu carreguei a instrução, aí eu aumento o PC e aí eu sigo decodificando aquela instrução.
E aí no final executo ela, e salvo tudo, e aí ele cria uma snapshot daquele, como eu posso dizer, daquele estado da CPU e retorna tudo. Então, de maneira muito básica, o funcionamento do servidor funciona mais ou menos assim. O que mais que eu posso mostrar por aqui? A CPU, a estrutura básica da CPU, simulador, assemble, não, o que eu quero do simulador, aqui, a estrutura básica da CPU é basicamente essa, onde eu tenho cada um dos registradores, e Go é muito parecido com C, então eu basicamente tenho que definir uma estrutura e eu defino funções para aquela estrutura, né? E o que mais? E aí eu tenho a definição das memórias e de como é que ela funciona. E bom, é basicamente assim que ele funciona. De resto, é mais coisas para as outras funções, né? Tipo, por exemplo, o run, ele vai rodar, é a mesma coisa que o step, mas ele vai rodar em meio que um loop para cada uma dos passos daquele programa, né? E acredito que seja basicamente isso, uma introdução inicial de como é que o simulador funciona. Que eu posso adicionar carregar outra instrução, né? E aí ele vai rodar normalmente, mudando aqui o estado das instruções aqui, o estado dos componentes. Então, por exemplo, nesse aqui que eu estou somando 12, no final meu resultado aqui no começo é 0, e se eu continuar com o resultado até o final, ele está somando, e aí no final o resultado é 12, porque é a última instrução daqui. Bom, acredito que seja basicamente isso o simulador, não tem mais muitas outras coisas além disso, e é isso, obrigado.